Cara, tem uma parte da torcida do Botafogo falando que o Botafogo era melhor com o Paiva, que o trabalho dele era melhor, que se era pra trazer o Ancelotti não era pra ter trocado e, pô, pelo amor de Deus. Primeiro, eu acho que vocês esqueceram o quão ruim e covarde era esse cidadão aqui. Não me entendam mal, eu não vou defender o trabalho do Ancelotti, porque esse trabalho é indefensável. O Ancelotti é muito fraco, mas eu tenho convicção que ele é mais treinador que o Paiva. E por mais que você fale, pô, mas o Paiva tem esse resultado, pô, o Paiva nesse jogo não jogou tão mal. Eu acho que vocês estão esquecendo uma coisa na hora que vocês vão comparar o trabalho dos dois. Renato Paiva tinha John, Vitinho, Jair Barbosa, Telles, ele tinha Gregory, isso aqui faz muita diferença, Marlon Freitas, Savarino, Arthur, do lado esquerdo ele tinha o Cuiabano, depois ele passou a utilizar o Montoro, e Igor Jesus, que também faz uma puta diferença. E ainda assim, ele faz um trabalho porco. Ele tinha uma base já destruída de 2024, mas ele ainda tinha uma boa base do time campeão de 2024. Com exceção a Almada e Luiz Henrique, todos os pilares do time estavam ali. Se você pegar o melhor goleiro do Botafogo, era o John. Se você pegar ali o melhor meia do Botafogo, talvez fosse o Gregory. O melhor atacante do Botafogo era o Igor Jesus. Então, simplesmente o David, apesar de talvez tropeçar mais do que o Paiva, ele tem um elenco completamente diferente. Comparar os dois é covardia. E no meu mundo, nenhum dos dois nunca pisariam no Botafogo. Ah, tá ligado aquela parada que todo vagabundo que morre quando morre vira herói? É meio que essa parada. Todo mundo que é demitido parece que nem era tão ruim assim. Então, pelo amor de Deus, não reescrevam a história do Paiva no Botafogo de uma maneira que ela não aconteceu. O trabalho do Paiva foi um lixo. E nem o trabalho ruim do Ancelotti vai mudar isso. Vai melhorar o trabalho do Paiva. Era tão ruim quanto, e acho até que era pior porque ele tinha peças melhores. Enfim, pelo amor de Deus, eu não aguento ler que era melhor ter ficado com... Não, não era melhor não. Não era melhor. Não era. É realmente grave a lesão do Neto e provavelmente ele tá fora da temporada do Botafogo. O Botafogo se representou na segunda-feira, o Neto tava com dificuldade de andar e ainda reclamando de dores, por isso o Botafogo marcou para amanhã dessa terça uma bateria de exames completos. E o resultado dos exames foi simplesmente um desastre. O próprio Botafogo já divulgou aqui publicamente, ó, o Neto sofreu uma ruptura completa do reto femoral da coxa direita. Com a recuperação estimada entre 12 e 20 semanas, o arqueiro será submetido à cirurgia nos próximos dias. Ou seja, quando a gente fala aí de 12 a 20 semanas, a gente tá falando de 3 a 4 meses. Então assim, mesmo que ele fique fora por volta aí desse tempo mínimo de 3 meses, 3 meses já é, a gente já tá no mês 9, já é ali dezembro, a temporada já acabou, então simplesmente a gente há um mês atrás tinha 3 goleiros, Neto, John e Léo Link. Como a janela fechou, restou só o Léo Link, que até ontem era terceiro goleiro do Botafogo. Mas enfim, pelo menos ele deu um bom cartão de visita ali contra o São Paulo. Só não pode se machucar, porque o cobertor ficou curto, se ele se machucar, ferrou. A gente vai no Raul ali, que já não é muito confiante. A temporada já tem emoção demais pra gente terminar ela com o quarto goleiro. Então, toda a sorte aí pro Léo Link. E claro, principalmente toda a força ao Neto, que tenha uma recuperação maravilhosa e que ano que vem, com uma pré-temporada, enfim, mais ambientada ao futebol brasileiro, consiga agarrar aquilo que se espera. Qual trabalho é pior no Botafogo? Renato Paiva ou David Ancelotti? Eu já vou cortar o seu barato logo no início do vídeo. Eu não vou ficar perdendo meu tempo aqui debatendo qual trabalho é pior. Quando a fase não tá legal, surgem essas histerias, esses surtos coletivos. O Renato Paiva foi imunizado. O tempo perdoou o Renato Paiva. Eu não vou ficar perdendo meu tempo, não. Agora, eu posso falar uma situação que eu acho que todo mundo concorda. Todos nós esperávamos um técnico mais cascudo quando o Botafogo demite o Renato Paiva e contrata o David Ancelotti. Estamos no 4º treinador da temporada. Carlos Leiria, Cláudio Caçapa, Renato Paiva e David Ancelotti. Nenhum deles se mostrou treinador capaz de sustentar um vestiário de um atual campeão de Libertadores e de Campeonato Brasileiro. O que eu posso fazer para diferenciar Renato Paiva e David Ancelotti é apontar características. Eu acho o Renato Paiva um cara um pouquinho mais medroso na hora de montar as equipes. Ele vende até uma ideia de jogo ofensivo muito bonita, mas na prática ele é um cara que calcula mais os movimentos. Já o David Ancelotti me parece um cara até mais disposto a fazer a equipe jogar de maneira ofensiva. O tal Botafogo Way.
Se é que isso existe. Mas, na prática, o David Ancelotti não está conseguindo fazer isso funcionar. Agora, se você quiser fazer a comparação, você não está proibido, o debate está aberto, você pode comentar aqui no vídeo. Então, eu vou deixar um dado para você, para de repente deixar essa comparação mais legal lá na frente. Espera, pelo menos, a data FIFA de outubro. Mas por quê, Gabriel? Pelo seguinte, o Renato Paiva foi embora com 23 jogos pelo Botafogo. Já o David Ancelotti, até a data FIFA de outubro, ele vai ter totalizado 21 partidas. Aí teremos uma comparação praticamente igual. Considerando que o Renato Paiva teve 2 jogos contra o Capital, você pode riscar esses 2 jogos, que não valem basicamente nada, que não são referenciais para nada, e você vai ter 21 jogos importantes do Renato Paiva contra os 21 jogos do David Ancelotti. Aí, de repente, você tem uma base melhor de comparação para entender quem é pior. Isso se você acha que vale a pena perder tempo comparando quem é pior. Essa sequência pode determinar a saída do David Ancelotti. Confesso a vocês, não quero que ele saia. Por quê? Porque eu não quero que o Botafogo perca jogos importantes nessa sequência. A começar por quarta-feira. O Botafogo precisa vencer o Mirassol quarta-feira. Precisa vencer o Mirassol na quarta-feira. Não faço ideia qual é o time que vai a campo. Não sei qual é a invenção nova do professor Pardal. Mas a gente precisa ganhar. A gente precisa ganhar de qualquer jeito.